Fala, excelências! Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Meu nome é Fabrício Chignoli, eu sou advogado no escritório Chignoli Advocacia e hoje eu venho aqui trazendo mais um tema jurídico para tratar com vocês. Nós vamos falar de pensão alimentícia. A sua definição legal, principais características, quem pode pedir, quando pode ser pedido e os critérios para fixação do valor da pensão alimentícia. Depois da vinheta. Roda a vinheta. Primeira coisa, pensão alimentícia é um tema muito extenso, né? E com certeza não há possibilidade de em um vídeo eu esgotar todo o assunto que envolve a pensão alimentícia. Porque quando nós falamos de pensão alimentícia, na realidade a legislação ela não trata a pensão alimentícia tão somente sob a ótica do menor de idade, né? Então existe uma gama de assuntos e temas que envolve a questão da pensão alimentícia. Nesse vídeo, maiormente nós vamos falar sobre a titularidade para que seja pedido pensão alimentícia, as observações a serem realizadas para a sua fixação, mas também existem assuntos como, por exemplo, a exoneração da pensão alimentícia, a cobrança de pensão alimentícia dos alimentos inadimplidos, né? E dentro disso nós falamos também sobre a cobrança pelo rito de prisão e pelo rito de penhora, né? Então existem uma série de assuntos, né, relacionados à pensão alimentícia. Mas eu vou tentar nesse vídeo trazer aí uma forma mais clara possível as dúvidas que corriqueiramente eu sou indagado pelas pessoas, tá certo? Então vamos lá. Primeira questão, previsão legal de pensão alimentícia. O nosso Código Civil de 2002, a partir do artigo 1694 até o artigo 1710, ele aborda um assunto relacionado à pensão alimentícia. A Lei 5.478 de 1968, ela vem falando também do rito especial das ações de alimentos. O Código Civil, a partir do artigo 1694, que eu mencionei há pouco, ele estabelece o direito das pessoas pedirem auxílio financeiro uns aos outros para que tenham condições de garantir a sua alimentação, vestimenta, educação e saúde. O Código Civil ele estabelece esse direito entre os parentes, os cônjuges e os conviventes. Então veja que conviventes eu estou falando das pessoas que vivem em regime de união estável. Dentro desse contexto de parentes, existe muita discussão sobre a obrigatoriedade da prestação alimentar. A resposta é: o Código Civil ele estabelece a obrigatoriedade entre ascendente, descendentes, cônjuges e conviventes. Então não existe uma obrigação legal para que, independente da condição financeira, seja determinado ao tio proceder com esse pagamento dessa prestação financeira. E vice-versa também. Ou seja, o tio pode pedir pensão alimentícia para o seu sobrinho? O Código Civil ele não proíbe que o tio peça pensão alimentícia para o sobrinho, porém não obriga ao pagamento. Um equívoco muito corriqueiro também é as pessoas imaginarem que a pensão alimentícia ela é devida somente aos menores de idade durante a menoridade. Isso não é verdade. Independente da idade, a pessoa ela pode pleitear a pensão alimentícia, né? Por exemplo, os pais, né, principalmente na velhice, dos pais estarem passando por uma certa dificuldade financeira, né, com a necessidade de gastos com medicamentos, e muitas vezes a aposentadoria ela não é o suficiente. E tem ali um filho, né, ou a filha que não lhe auxilia materialmente. Então esse pai, independente da sua idade, desde que necessitado e que seu filho maior de idade tenha condições de auxiliá-lo, poderá pleitear pensão alimentícia? Sim, sem sombra de dúvidas. Poderá requerer auxílio para a prestação de pensão alimentícia. E quais são os requisitos para pleitear pensão alimentícia? Com exceção dos menores de idade,
porque a minoridade por si só presume o grau de dependência, ou seja, no caso de uma criança, de um recém-nascido, de um adolescente ou até mesmo de um feto que está sendo gerado, né, intrauterino, a dependência ela já é presumida pelo simples fato de se tratar ali já de um menor de idade e também pelo grau de parentesco, pela paternidade ou a maternidade, porque não é só o pai, isso daí a gente vai falar mais à frente, mas não é só o genitor quem tem a obrigação legal de proceder com o pagamento da prestação de pensão alimentícia. Então, quais são os requisitos para requerer pensão alimentícia? Com exceção dos menores de idade, é necessário que se comprove que a pessoa que está requerendo pensão alimentícia, ela não está tendo condições financeiras de suportar os seus gastos básicos, né? E com isso gerando um risco para a sua própria vida, né? Gerando um risco para a sua subsistência. E em contrapartida, também precisa ser comprovado que o alimentante, ou seja, a pessoa ao qual está sendo requerido o pagamento de pensão alimentícia, que seja demonstrado que ele possui condições financeiras suficientes para auxiliar aquela pessoa sem que tenha um desfalque financeiro na sua condição de vida. O artigo 1695 ele relata esse critério. As principais características da pensão alimentícia é a intransmissibilidade, então não pode o detentor do direito de receber pensão alimentícia transferir para quem ele assim bem entender, né? Irrenunciabilidade, também não pode, por exemplo, a mãe ou o pai renunciar o direito do infante, do adolescente em receber pensão alimentícia. A pensão alimentícia ela não admite compensação de dívida. Isso é uma dúvida muito comum quando, por exemplo, existe uma situação em que está ocorrendo divórcio e tem ali menores de idade nesse cenário. Então não é possível dentro de um divórcio, por exemplo, né, o ex-marido, vamos dizer assim, ele chegar para sua ex-esposa e falar, olha, vamos fazer o seguinte, eu não vou pagar a pensão alimentícia e você vai ficar com tal bem, né? Ou então nós temos uma dívida do casal, né? Nós temos uma dívida, eu vou quitar aquela dívida, eu vou proceder com aquele parcelamento, o nosso apartamento ele está financiado, eu vou pagar o financiamento e a gente abate na pensão alimentícia, ou então você deixa, ou então você não realiza o pedido de fixação de pensão alimentícia. Não, são situações completamente diferentes. Dever de prestação de pensão alimentícia não pode ser compensado em outras dívidas. Então, no divórcio, principalmente, não pode. Mas ele disse que se eu entrar com o pedido de pensão alimentícia, ele vai deixar de pagar tal coisa. Ele vai. Olha, se aquilo que está sendo pago era uma dívida do casal, essa dívida ela tem dentro do divórcio, né? Eu estou mencionando aqui o divórcio, essa dívida, teoricamente falando, né, via de regra, é suportada pelos dois. Se for um bem, por exemplo, de uso comum, né, essa dívida ela é suportada pelos dois. E isso não pode atingir de forma alguma o direito do menor de idade em receber a pensão alimentícia. Então nós estamos falando da não possibilidade de compensação de dívidas na pensão alimentícia do infante. Fabrício, quando pode ser pedido pensão alimentícia? A resposta é a qualquer momento. No caso do menor de idade, né, e do civilmente incapaz, não ocorre o que nós chamamos de prescrição. O que é a prescrição? Prescrição é a perda do direito pelo decurso do tempo. Ou seja, a pessoa tinha um prazo para ajuizar uma ação e ela não fez. Ela não ingressou com aquela demanda e por isso acabou precluindo. No caso da pensão alimentícia, isso não se aplica. Você pode ajuizar a ação a qualquer momento. A diferença é que no caso de inadimplência, você só poderá cobrar os valores em atraso se já tiver ocorrido uma sentença judicial fixando a pensão alimentícia. Então vamos exemplificar aqui. Criança com 5 anos de idade. A mãe não realizou um pedido judicial, seja porque não tinha interesse ou seja
porque existia um acordo informal entre os genitores e ela não realizou o pedido. E aquela criança está com 5 anos de idade, né? E aos 5 anos ela vai lá e ajuiza uma ação. O juiz fixando, né, logo no início da ação, quando se faz o pedido, existem já a fixação dos alimentos provisórios, que são os alimentos que já são fixados na própria distribuição da ação. Então o advogado, né, aquele que fizer esse requerimento em juízo, ele vai pedir, muito provavelmente, uma liminar para a fixação de alimentos provisórios. Então logo de imediato o juiz determinará o pagamento da pensão alimentícia. A partir desse momento, dessa fixação, tudo aquilo que não foi pago de acordo com a sentença passa, portanto, o alimentado por meio de seu representante legal, né? Sua mãe, seu pai, enfim, seu avô, né? Aquele que detém a sua guarda, passa por meio dessa pessoa a ter o direito de realizar a cobrança dos alimentos que não foram pagos corretamente ou dos alimentos que não foram pagos. Agora, digamos que, no outro panorama, né, essa mesma criança de 5 anos, o pai nunca havia contribuído até então com R$1 para a subsistência dessa criança. E aos 5 anos a mãe ajuiza uma ação pedindo a fixação de alimentos. O juiz fixa. Os alimentos somente serão devidos a partir daquele momento. Então, os 5 anos que não foram pagos antes da distribuição da ação, o alimentado não terá o direito de realizar uma ação de cobrança requerendo o pagamento de seu nascimento até os 5 anos de idade. Porque o ponto inicial da fixação da obrigação legal será por meio da determinação judicial para pagamento, né? Um outro exemplo, mesma situação, a mãe, aos 5 anos de idade daquela criança, foi lá e ajuizou uma ação. O pai foi procedendo com o pagamento. Então, essa criança, 6 anos, o pai estava pagando, 7 anos, de repente, aos 8 anos, ele deixou de pagar. E passaram-se os tempos e essa criança se tornou um adolescente e está ali com seus 17 anos. Esse adolescente na fase pré-adulta, ele tem direito em ajuizar uma ação de cobrança e retroagir, né? Ou seja, e cobrar os atrasados desde os seus 8 anos de idade? A resposta é sim, tem direito. Porque, como eu disse anteriormente, antes ocorreu uma fixação judicial determinando a obrigação legal do pai proceder com o pagamento. Então, a ordem judicial, ela fixa esse ponto inicial e crucial, né, para que o alimentado ele tenha direito em retroagir no caso de inadimplência. Sendo que, se nesse exemplo, aos 17 anos, não tivesse uma ação judicial determinando anteriormente o pagamento de prestação alimentícia, ele não teria o direito de receber, legalmente falando, não teria o direito de receber todos esses anos que não foram pagos. Embora, como eu falei anteriormente, não exista prazo prescricional para realizar o pedido de pensão alimentícia, ou seja, pode ser maior de idade, enfim, a qualquer momento da vida a pessoa ela pode pedir pensão alimentícia, existe para o caso de maiores de idade já um prazo prescricional para a cobrança. No meu exemplo anterior aqui, eu mencionei da pensão alimentícia fixada em prol do menor de idade e falei sobre as medidas a serem tomadas e como funcionaria no caso de inadimplência, né, que ele poderia retroagir com uma ação de cobrança para receber os valores ali em atraso desde a fixação da sentença. Porém, no caso dos maiores de idade, já não se aplica essa regra, posto que existe o prazo prescricional de 2 anos, ou seja, os alimentos que não foram pagos em 2 anos, para os maiores de idade, eles vão prescrevendo. E com isso, a dívida vai deixando de ser exigível legalmente falando. Existe também a Lei 11.804 de 2008, que trata dos alimentos gravídicos. São os alimentos pleiteados pela gestante ao genitor. Ou seja, nesse contexto nós temos uma mulher grávida que está requerendo pensão alimentícia para auxílio na sua gestação, o bom desenvolvimento daquele, a princípio, feto, né? E uma gestação saudável com a contribuição, né, de alimentos, de cuidados médicos. Sem sombra de dúvida, vai contribuir para um maior crescimento e
desenvolvimento daquela criança. Então a lei ela traz essa possibilidade da gestante solicitar o auxílio, né, por meio de pagamento de pensão alimentícia para o genitor desde a concepção do bebê. Agora, surge um problema quando dentro dessa relação não existe o reconhecimento da paternidade. Aí existe outro caminho a ser tomado, que vai ser uma ação judicial para reconhecimento de paternidade e após o reconhecimento da paternidade, a fixação de pensão alimentícia. No caso do divórcio, ou até mesmo para aqueles que não são casados, mas que vivem em regime de união estável, né, portanto nós falamos aí de uma ação judicial de reconhecimento e extinção de união estável, também existe previsão legal para que seja pleiteado pensão alimentícia. Muitas vezes dentro do casamento, a mulher que se dedicou exclusivamente ao lar, né, ela se retirou ali de um desenvolvimento profissional para exclusivamente se dar as prendas do lar, essa mulher ela pode requerer no divórcio ou até mesmo na extinção de união estável, de requerer o pagamento de pensão alimentícia por um período que vai ser fixado pelo juiz, geralmente pelo prazo aproximado de 2 anos, a depender de caso para caso. Todavia, precisa ser de fato demonstrado que essa mulher ela não tem meios de subsistência e que a parte contrária detém melhores condições financeiras e recursos para proceder com o pagamento da pensão alimentícia. Eu estou usando aqui como exemplo a mulher, mas isso se aplica também ao homem, né? Muitas vezes acontece sim da mulher ser ali aquela pessoa provedora do lar e o homem ser aquele que acabou ali por assumir a responsabilidade das prendas do lar. Numa situação de divórcio, observada todas as questões que eu relatei aqui, ele também terá direito em requerer aí a prestação de pensão alimentícia ao seu favor. Embora o nome pensão alimentícia nos remeta à ideia exclusivamente de alimentos, ou seja, arroz e feijão, não é só isso, né? É um nome generalista, mas que engloba muito mais do que o próprio arroz e feijão. Então, quando eu falo de pensão alimentícia, eu estou falando de tudo que for necessário para a manutenção da vida de uma pessoa. Então, isso vai englobar alimentos em si, habitação, lazer, vestimentas, cultura, assistência médica, tudo que for necessário e indispensável para a manutenção da vida da pessoa. As despesas, elas podem ser divididas como ordinárias, que são essas que eu relatei, e as extraordinárias, que são as não corriqueiras, como por exemplo, uniforme escolar, material escolar e etc. E agora, no meu ponto de vista, se não for a maior dúvida sobre pensão alimentícia, com certeza é uma das maiores dúvidas, que é o valor da pensão alimentícia. Nós vemos inúmeras informações sobre o valor de pensão alimentícia, né? E entre si as pessoas sempre comentam, não, e afirmam, né? Não, a pensão alimentícia ela corresponde a 30% do salário líquido da pessoa. E a resposta na realidade é depende. A lei de alimentos e o Código Civil não trazem em nenhum momento uma tabela de valores, nenhuma previsão falando do valor exato, do índice, do percentual que deve ser aplicado. Isso não existe, né? O que nós temos na realidade é a prática, né, que foi aplicada nos tribunais e que tem sido aí ajustados a partir de então para situações que se apresentam aí nos litígios no Poder Judiciário. Vários doutrinadores, né, cito aqui a Maria Berenice, ela diz que os filhos são sócios dos pais. O que ela está querendo dizer quando ela faz essa afirmativa? Imagine comigo um cenário em que não tenha ocorrido a separação dos pais. E dentro dessa união, né, o pai ele tem um poder aquisitivo considerável. A separação do casal ela não pode impactar numa redução do status social daquela criança. Por isso que ela menciona que os filhos são sócios dos seus pais. Ou seja, se o pai ele ostenta, né, um status social considerável, é justo que o seu filho também tenha essa mesma condição. Então veja que dessa forma não há como
padronizar o pagamento da pensão alimentícia, porque muitas vezes 33,3% de um salário alto será um valor exorbitante para aquela criança e muitas vezes até mesmo para manter o seu status social. Como também pode acontecer muitas vezes desses 33,3% não ser o suficiente sequer para suportar os gastos básicos de uma criança com exclusivamente alimentação. Então não há, como eu já mencionei, como padronizar e falar que em todas as situações ela segue essa regra, 30% ou 33,3% que seja. Não, tem que ser observado caso a caso. O Código Civil, no artigo 1694, em seu parágrafo 1º, ele menciona que os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do alimentado e na proporção dos recursos do alimentante. O que isso significa? Significa que na fixação da pensão alimentícia, o juiz ele vai ter que observar de fato quais são as necessidades do requerente e quais são as possibilidades do requerido. Mas e quando o pai não trabalha registrado? Quando ele é um trabalhador informal, ou quando ele é um trabalhador autônomo ou está desempregado. Independente da situação, há o dever de pagamento de pensão alimentícia. Nesses casos, a pensão vai ser com base no salário mínimo. Embora nos meus exemplos aqui, por muitas vezes eu tenha utilizado a figura do pai, como aquele quem paga a pensão alimentícia, na realidade os direitos, os deveres, melhor dizendo, eles são suportados igualitariamente. Ou seja, a mesma obrigação que compete ao pai, compete à mãe. Então é isso, galera. Eu espero ter contribuído para elucidar algumas dúvidas sobre pensão alimentícia. E aí eu já peço para você, se não for inscrito, se inscrever no meu canal, ativar o sininho para receber novos vídeos, dar o teu like e compartilhar com os teus amigos. Muito obrigado, fique com Deus e até a próxima.